Olá pessoal, tudo bem? Queria agradecer primeiramente as pessoas que responderam a minha caixinha de perguntas, que dispuseram de um tempinho para ela responder, pensar no que queria perguntar. E como prometido, estou aqui eu no vídeo no YouTube respondendo para vocês essas perguntinhas. Eu selecionei 6 perguntas, né, para responder, e eu vou começar por uma que linka, né, se conecta com aquilo que eu falo no Instagram. Como estabelecer novos hábitos alimentares? Então vamos lá. Para começar, o que são hábitos? Hábitos é aquilo ali que a gente faz todos os dias, repetidamente, e que se torna um vício, né? Por exemplo, a gente levanta, vai ao banheiro, escovar os dentes. Nessa de levantar e escovar os dentes, a gente não pensa para agir. A gente vai lá e pega simplesmente a escova, coloca a pasta de dente, nem pensa qual mão vai segurar, a quantidade que vai colocar, porque você já faz aquilo todos os dias de forma repetitiva. Então ele se tornou um hábito. E hábitos, nós trocamos por outros hábitos. Mas nós temos que trocar os hábitos ruins pelos bons. Então, por exemplo, nós precisamos pensar antes de agir. Então vamos lá dar um exemplinho da pessoa que tem mania de comer bastante, né? A pessoa vai lá, pega um prato enorme, enche de arroz e feijão, coloca uma carne, talvez ali uma folhinha de alface, né, de repente, e ok. Ela sentou à mesa, comeu ali rapidinho, ela levanta automaticamente, vai novamente no fogão, na mesa, enfim, e tira mais daquela quantidade. Ou seja, ela faz aquilo todos os dias, então todos os dias ela irá continuar fazendo aquilo, de forma automática. Mas como que a gente vai erradicar isso, Nutri? Pensando antes de agir. A gente tem que pensar antes de agir em qualquer coisa da nossa vida. Você vai fazer um empreendimento, você vai sentar e vai pensar naquilo, que é uma coisa nova, uma coisa diferente. Então você vai pensar. Porém, a gente deixa de pensar nas coisas que a gente já faz todos os dias, são coisas simples. Ah, eu vou parar pra pensar pra comer alguma coisa? Sim, gente, é o nosso corpo que está em jogo, né? Você tem ali, tá trabalhando, beleza, lá no escritorinho, chega alguém, fala, quer comprar um doce? E todo dia você faz isso. Você tem dinheiro ali, tá com fome, quero. Nem pensou se você poderia ter uma opção mais saudável, se você poderia ter levado alguma coisa pro seu serviço, a fim de não gastar dinheiro, ou talvez de obter mais saúde, né? Por não ter um hábito de comer coisas gordurosas e doces todos os dias. Então a gente tem que sempre pensar. Então, por exemplo, lá, eu quero emagrecer, decidir perder peso. Quando você faz isso, você tá pensando em alguma coisa. O que eu vou fazer pra isso, né? Aquela famosa motivação. Você tem o motivo, que é você emagrecer, e você tem a ação, que é aquilo que você vai fazer pra chegar ali no seu objetivo. Então, por exemplo, pensei que eu quero emagrecer, ok. Eu vou começar a diminuir minha alimentação, diminuir minha comida, ok. Então você vai ter que pensar na próxima vez que você for comer. Porque se você for no hábito já automático, você vai chegar e vai colocar a mesma coisa que você faz todos os dias no seu prato. Mas se você pensar antes de comer, não, eu falei que ia reduzir a comida, hoje talvez eu não repita meu prato, vou sentar, vou comer devagar e vou começar a sentir mais sinal de saciedade e não vou ter que repetir. Ou até mesmo as pessoas que não repetem, né? Vou diminuir a quantidade de comida, tô focando aqui pensando que eu preciso fazer isso. Então dessa vez você tá trocando de hábitos, você está pensando antes de agir. Então pensem, gente, se faça perguntas, né? No meu caso, o que eu posso falar enquanto nutricionista em relação ao emagrecimento, a mudança de hábitos alimentares? Pense, estou com fome de verdade para comer isso aqui ou só tô aceitando comida aí porque as pessoas estão me oferecendo? Eu realmente preciso dessa comida ou tem outras opções que eu preciso ali, que eu posso consumir? E se realmente aquilo faz sentido para você? Você tem que ver, você tem que avaliar, na verdade, tudo que acontece na sua vida. Você tem que tomar conta da sua vida. Não dá para você se deixar levar pelas emoções e pelo embalo das coisas, entendeu? Você que tem que ter o domínio do seu próprio corpo e da sua própria vida. Então, se você não precisa fazer aquilo, não faça. Então, assim, existe um abismo ali, uma linha tênue muito grande entre aquilo que você quer fazer e entre aquilo que você deve fazer. Então, pense sempre nisso. Essa é a minha respostinha. Segunda pergunta, como conseguir manter a constância? Inclusive essa foi uma pergunta assim, que eu acho que teve umas 3 ou 4 pessoas que fizeram igual, só mudaram um pouquinho as palavras. E como conseguir manter a constância? Com a formação de novos hábitos. Então, por exemplo, você é aquela pessoa ali que tá frustrada com o corpo, quer emagrecer de qualquer jeito e vai fazer uma dieta. Ok, vou fazer uma dieta, vou comer só salada, vou comer só proteína, não vou comer mais doce nenhum, não vou mais sair com meus amigos porque eles bebem, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Ok, você vai fazer lá 10, 15, 20 dias e você tá fazendo aquilo de forma repetitiva, ok. Mas uma hora isso vai gerar frustração. Pô, mas eu não posso nem sair com meus amigos. Pô, mas eu não posso comer nenhum docinho. Mas eu tenho que ficar comendo só isso aqui enquanto minha família come outra coisa. Então são pensamentos que vão
vão vir junto com a frustração, né? Aí junto vem a ansiedade e tudo mais. Porém, se você mudar dos seus hábitos, é possível que você tenha o seu emagrecimento e consiga manter a constância. Por quê? Porque, por exemplo, você quer perder peso, você faz uma reeducação alimentar ali, onde você aprende a se alimentar, você aprende a se relacionar melhor com os alimentos e não ter medo deles. Então você consegue entender que você não precisa de dieta para emagrecer, você precisa de um novo estilo de vida. Então, vou começar a pensar: na hora de fazer a comida, né, de tirar a comida, né, no caso, eu vou colocar um prato com mais saladas variadas, vou colocar um pouquinho de arroz e feijão, que eu preciso de energia, vou colocar ali uma proteína, que seja um bife, um frango, um peixe, ovo, sei lá, o que você gostar mais, do tipo que você gostar mais. E não tem essa também de, porque não pode mais comer fritura, porque isso, porque aquilo. Gente, todo mundo sabe que fritura faz mal em excesso, mas uma vez ou outra, não tem problema nenhum. Sei lá, tem na minha casa, vamos fazer frango empanado. Você come uma quantidade ali e tá tudo certo, não tem problema nenhum. É isso que eu falo, é diferente você fazer uma dieta e reeducar a mente. Então na dieta você não aprende nada, você não consegue manter a constância porque você vai ficar nesse ciclo vicioso de faz dieta, para de fazer dieta, engorda, aí fica nisso daí pra sempre. Não é muito mais fácil de aprender realmente? É igual você fazer uma faculdade. Se você já aprendeu aquilo ali, você vai levar pro resto da vida, é normal, é igual andar de bicicleta. Então, se você se reeduca, né, em relação à sua alimentação, é possível que você carregue isso pra sempre. Então, assim, problemas, as coisas, né, que irão acontecer durante o dia vai ter sempre, né? Ansiedade, alguma coisa, por exemplo, meu chefe brigou comigo, chama minha atenção. Isso gera ali um estresse, uma coisa do tipo, alguma ansiedade, algum desconforto. E aí imagina se toda vez que acontecer isso, você for lá e for comer alguma coisa diferente. Imagina, né? Tudo bem se permitir de vez em quando, mas mantenha a constância. Você vai lá, você saiu da rotina, volta na próxima refeição, volta no outro dia. Isso é manter a constância. Manter a constância não tem nada a ver com fazer certo 100% das vezes, porque nós não somos robôs, somos pessoas que têm problemas para resolver, tem uma rotina muitas vezes corrida e a gente tem que se permitir entender isso. Então, caiu, levanta de novo. Então vamos lá, a terceira pergunta. Trocar a alimentação para o corpo não acostumar. Então a pessoa queria que eu falasse sobre isso. O que eu entendi foi sobre o efeito platô, né? Onde nosso organismo se acostuma ali com a ingesta, né? Com o consumo que a gente tá oferecendo para ele naquele momento e deixa de fazer ali, não o seu papel, mas deixa de potencializar o seu emagrecimento. Então você tá ali, bonitinho, fazendo a dieta, fez uma restrição calórica e do nada você vê que seu peso não tá mais diminuindo na balança. Então é isso, por exemplo, assim, em relação ao efeito platô, a gente precisa ajustar as calorias ingeridas. Então, por exemplo, você fez uma consulta ali com o nutricionista, uma consulta não é suficiente, né? Eu nunca vou mentir pra ninguém e falar que vai passar comigo em uma consulta e vai conseguir atingir seu objetivo final ali mesmo. Não, é impossível. E por causa disso aqui que eu vou explicar agora. Quando você faz uma dieta que você está em déficit calórico, o seu corpo tende a acostumar com aquilo. Por quê? Porque ele não quer que você emagreça, ele quer te manter vivo. Ele quer manter você vivo, ele quer manter você funcionando, os seus processos vitais, batimentos cardíacos, respiração. Então, por exemplo, à medida que você vai diminuindo as calorias, o seu organismo vai diminuindo também o gasto de energia que ele tá fazendo naquele momento. Então, por exemplo, você gasta ali 2.500 calorias por dia, né? De acordo com o seu peso, sua altura, suas atividades diárias. Do nada você decide emagrecer e oferta 1.000 calorias para ele. Imagina a disparidade, né? Ele vai pensar, opa, tem alguma coisa errada aí, né? É a mesma coisa que eu falo para as pessoas. Você vai construir uma casa, você precisa de 3.000 blocos, aí você vai lá e só compra 1.000. Você acha que você vai conseguir levantar essa casa, terminar de construir? Não vai, só que a obra vai ficar parada. No caso do corpo, não, o corpo é inteligente, então ele vai dar um jeito de te manter daquela forma. E ele vai diminuindo esse seu metabolismo. À medida que ele vai diminuindo o seu metabolismo, você vai começar a ganhar peso, seu intestino vai ficar travado, você pode ficar meio confusa, você pode ter queda de cabelo, você pode ficar mais sonolenta, mais preguiçosa. E é isso que acontece. Então por isso até que eu falo para as pessoas, né, que fazer dieta não é só fechar a boca. Porque fechar a boca até que ponto? Até que ponto eu tenho que diminuir a quantidade de comida que eu como? Como que eu sei disso? Entendeu? Inclusive é muito perigoso. Quantas pessoas já passaram por mim e falaram, eu fiz dieta assim, assim, assado, parei de emagrecer, depois eu comecei a comer tudo de novo e aí vem aquele bônus, né, que eu chamo. É a hora do reganho de peso e mais um tiquinho ainda pra completar. Então, gente, procurem ajuda profissional quando for fazer isso, porque a alimentação também é saúde, então a gente tem que cuidar do nosso corpinho.
Dicas sobre pós-consulta com a Nutri. Legal. Nunca ninguém tinha perguntado isso pra mim, inclusive em consultas. E eu achei legal porque é a hora da organização, né? Então você saiu do lado do consultório cheio de informações novas que muitas vezes você nem sabia, uma lista de compras, uma lista de substituição, um plano alimentar, às vezes até com receitinhas, né? Eu ofereço para meus pacientes quando eles cozinham ou quando eles gostam mesmo de fazer esse tipo de coisa. Então é hora de sentar e refletir aquilo que foi falado na consulta, né? Tudo que você falou pro profissional e tudo que ele falou para você. Reflita e põe em prática. Então organiza a lista de compras, veja o que precisa ser comprado e vá às compras, né? Tenha na sua casa disponível aquilo que o profissional passou para você. Dessa forma você consegue se organizar bem mais para poder produzir essas refeições, né? Ter em casa. Então, por exemplo, você acordou lá, mas aqui na minha lista tá escrito que eu tenho que comer banana, aveia, ovo mexido. Aí você não tem fruta para fazer suco, você não tem ovo disponível na sua casa, você não tem aveia, você não tem nada. Você vai comer aquilo, qualquer outra coisa. Aí a cabeça da pessoa já vai pensar, meu Deus, já saí da dieta, não comecei, tá difícil de me organizar. Então é muito mais fácil você sentar e se organizar e falar, não, meia horinha eu vou deixar pra ir ao mercado, vou lá, vou comprar minhas coisas, vou vir pra casa, vou cortar tudo bonitinho que dá pra fazer, o que não dá eu deixo pra depois, tá tudo certo. E aí vai se organizando e vai fazendo. Pra mim o pós-consulta com a Nutri é isso. Não tem nada demais, né? Mas é mais fácil a questão da organização mesmo. É mais isso, porque é uma coisa que o nutricionista não pode fazer por você, infelizmente. Então, ali, eu sempre digo até para as pessoas que é 80% a pessoa e 20% o profissional, né, no meu caso. Por quê? Porque a gente vai dali, tá dando a orientação, né, tudo na mão, a quantidade de coisas que tem que comer, tudo bonitinho, mas a pessoa é que tem que reproduzir. Então, se ela não se organizar, não vai acontecer mágica e nem milagre, infelizmente. Por que é tão difícil deixar de comer doces? Então, assim, primeiro a gente precisa saber por que você tem vontade de comer doces. Às vezes é uma válvula de escape de sentimentos. Nossa, tive um dia péssimo hoje, preciso comer um doce. Nossa, tive um dia muito feliz, preciso comer um doce. Às vezes é falta de nutrientes, às vezes é falta de energia ou até mesmo questão de hábito. Então você tem o hábito todo dia ali de comer um doce, sei lá, após o almoço. Por mais que você não pense nisso, você vai fazer. É a questão que eu falei lá na primeira pergunta, dos hábitos enraizados. Então, por exemplo, ali, antes mesmo de você ter vontade, você já tá pensando naquilo que você vai comer depois. Por exemplo, vou no mercado comprar ali uma carne para fazer na hora do almoço. Você já vai voltar no mercado com doce, porque você vai falar que você já vai comer esse doce depois do almoço. Mas é um hábito que pode ser retirado. Se você tiver uma distribuição de nutrientes satisfatórias durante o dia, né? Refeições mais, como eu posso dizer, fracionadas, né? Comer várias vezes durante o dia, comer mais fibras, né? Mais salada, mais frutas. É possível que você não tenha essa vontade, tá? Então tem que ver exatamente aí o porquê que a pessoa tem essa vontade de comer doce pra depois a gente dizer como é que ela vai parar com isso. E aí a sexta e última pergunta, que eu deixei por último, que era uma pergunta mais rapidinha, é verdade que a Coca-Cola Zero é mais saudável do que a comum? E a resposta é não, never, jamais e nunca. Tá? Por quê? Porque, vamos lá, a Coca-Cola normal, né, tem ali açúcar em uma quantidade absurda que todo mundo sabe e calorias. A Coca Zero é uma versão ali que eles inventaram na indústria, tá a todo momento inventando coisinha ali pra se dizer que é fit, que pessoas que querem emagrecer podem comer. E aí vamos ali dar uma olhadinha na lista de ingredientes da Coca-Cola. Água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, aroma natural, corante e caramelo, ácido fosfórico, edulcorantes artificiais, que seriam os adoçantes, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e aspartame, conservador benzoato de sódio, regulador de acidez citrato de sódio. Eu aposto que vocês não sabem o que é 80% das coisas que está escrito aqui. Se eu não sei o que é, por que vou tomar? Por que vou comer? Sem contar que esse ácido fosfórico aqui, que é presente em várias bebidas, inclusive, ele impede a absorção de nutrientes, principalmente do cálcio. Então é por isso que muitas pessoas dizem, né, que Coca-Cola estraga os ossos, né? Não é que ela estraga, mas os componentes que tem ali impedem a absorção de cálcio, que é o principal nutriente dos nossos ossos, né, para mantê-los saudáveis. Então é isso, pessoal. Esse foi o Nutri Responde de hoje, né? O nosso primeiro Nutri Responde aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados lá no meu Instagram, que constantemente estarei fazendo caixinha de perguntas para vocês perguntarem o que quiserem e eu estarei aqui para responder. Beijo!